Boa noite para todos nós. É sempre um imenso prazer voltar a Apucarana. Sempre muito bom estar entre os irmãos. E hoje, particularmente, a gente tem a possibilidade de conversar sobre um aspecto muito importante dentro da doutrina espírita, que são as reflexões que se pode fazer sobre o porquê Allan Kardec foi considerado tão importante no cenário do espiritismo, quando na época em que esse conjunto de conhecimentos chegou até nós, havia muitos outros pesquisadores que também escreviam no mesmo período que Kardec produziu suas obras. Alguns foram contemporâneos dele, outros um pouco depois, mas naquela janela de tempo, nós tivemos grandes pesquisadores espíritas, como Charles Richer, tivemos William Crookes, César Lombroso, Ernesto Bozano, Alexander Aksakov, Camille Flammarion, Gustave Geller, vários nomes incríveis que produziram um material muito interessante sobre o espiritismo. E por que esses homens são tão menos conhecidos do que Kardec? O que houve de diferente? A diferença se prende ao olhar que esses pesquisadores tiveram. Porque, à exceção de Kardec e de Leon Denis, que também precisa ser destacado nesse aspecto, todos os demais pesquisadores espíritas do século XIX se preocuparam em provar a existência da vida após a morte. Provar que verdadeiramente o espírito sobrevive, que existe sim a possibilidade de comunicação entre os chamados mortos e os chamados vivos. Kardec não fez isso. Ele partiu do pressuposto de que tudo isso já estava dito, já estava falado, já estava confirmado, não era necessário insistir nessa tese. Ele partiu dali para frente. Ele disse o seguinte: se é verdade que o espírito existe, se é verdade que a alma é imortal, se é verdade que no mundo de lá as pessoas estão felizes ou infelizes, a minha pergunta é: como devem viver os homens para que sejam felizes do lado de lá? Então a obra de Kardec, ela vai avançar na direção dos aspectos morais, aquilo que você não encontra de forma tão robusta na obra dos outros autores. Kardec vai ter uma preocupação muito grande em apresentar as reflexões morais que a doutrina espírita possuía, a maneira como nós deveríamos viver para que fôssemos coerentes com aquilo que sabemos. Como nós deveríamos conviver com as pessoas em família, em sociedade, considerando que eu sei o que sei, que eu sei da reencarnação, que eu sei da lei de causa e efeito, que eu sei da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos. O que muda na minha vida, ou o que deve mudar em mim a partir do momento em que não simplesmente eu tomo conhecimento disso, eu travo contato com essas informações espirituais, mas fundamentalmente, o que posso fazer para a minha felicidade real? Então, as obras de Kardec, desde a primeira, o Livro dos Espíritos, há uma preocupação muito grande em nos oferecer informações reflexivas da conduta humana, e não somente falar do mecanismo da lei de causa e efeito e falar das coisas como se nós fôssemos filósofos debruçados de uma janela, olhando a vida lá fora, como se nós também não fôssemos espíritos. E exatamente por essa preocupação que Allan Kardec tem, ele toma o primeiro livro que ele possui, chamado Livro dos Espíritos, e divide em 4 partes. A primeira parte, Deus e a criação, onde estão
as perguntas e respostas mais ligadas a um ambiente mais científico. Uma segunda parte bastante robusta, aonde Kardec vai trabalhar os aspectos do mundo espiritual. Na segunda parte, que ele vai falar do espírito, da existência da vida fora da matéria, da reencarnação, de todos os aspectos do espírito em si. Mas seria na terceira parte da obra que ele nos entregaria um material fantástico, Tânia. Seria num conjunto de 12 capítulos que Allan Kardec iria nos entregar as chamadas leis morais, que significam, na verdade, a resposta para a grande pergunta. Dado que tudo isso é verdade, como devem viver os homens? Como devem viver os homens? E ele reservaria a quarta e última parte da obra para uma reflexão sobre o futuro de cada um de nós, depois da morte, de acordo com o que fizéssemos na vida de encarnados. As chamadas esperanças e consolações. Então, essa terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, é indiscutivelmente o momento mais sublime do Livro dos Espíritos, porque mostra para nós, de maneira muito prática, muito lógica, e muito possível de ser vivida, muito factível, os conceitos de como é que os Espíritos veem a forma como nós deveríamos viver na Terra. Então, Allan Kardec abre essa chamada terceira parte de O Livro dos Espíritos, as leis morais, trabalhando uma ideia global da lei de Deus, uma ideia abrangente do sentido pleno daquilo que fosse a lei de Deus. E ele vai abrir essa terceira parte do livro com uma pergunta fantástica, a pergunta 614 da obra, aonde Allan Kardec indaga aos espíritos o que se pode entender por lei de Deus. E a resposta é: a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ou seja, podem existir outras que queiram apontar a felicidade humana, mas não são verdadeiras. A única que verdadeiramente pode trazer a felicidade para a criatura humana são as chamadas leis morais. E por quê que as leis morais são assim, tão importantes para a felicidade do homem? E a resposta complementa: porque ele indica o que deve fazer ou deixar de fazer. E a parte mais importante da resposta: e ele só é infeliz quando dela se afasta. Esse talvez seja o ponto mais extraordinário de todas as perguntas que se seguirão, desde a 614 até a 919A, com a qual encerra a terceira parte da obra. O homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. E a gente pode imaginar, equivocadamente, que significa que se eu cumprir a lei de Deus, eu não vou experimentar o sofrimento. Não é verdade. O que está dito é que eu não serei infeliz. Infelicidade não é a mesma coisa que sofrimento. Porque sofrimento é o sofrimento. E a infelicidade é a infelicidade. Compreenderam a diferença? Então vou dar um exemplo. Uma mulher em trabalho de parto está sofrendo, mas não está infeliz. O sofrimento tem a ver com as questões muito mais ligadas ao aspecto físico, das coisas terrenas. E a infelicidade reside na alma, no âmago dos nossos corações. Quem já leu o livro Renúncia de Alcione,
já deve ter visto o quanto ela sofreu na obra, mas nunca foi infeliz. Essa é a diferença entre infelicidade e sofrimento. E o Livro dos Espíritos diz que se nós cumprirmos a lei de Deus, nós não experimentaremos a infelicidade, mas ela está dizendo que a gente não vai sofrer. Não, é natural da existência o embate com as condições de sofrimento. Nós, de repente, vivermos na vida terrena e termos dramas domésticos, dramas familiares, dramas orgânicos, dramas econômicos. Nós somos espíritos cheios de imperfeições. Então é bastante razoável que no curso da existência terrena nós venhamos a nos defrontar com desafios enormes, que são, na verdade, as necessárias provas para desenvolver na criatura humana a condição de felicidade legítima. É dentro desse elenco de perguntas da terceira parte do Livro dos Espíritos que a gente vai encontrar uma muito interessante, 938A. E nessa pergunta, que não tem nada a ver com isso que eu estou falando, mas interessa a resposta, um trechinho da resposta diz assim: o objeto da solicitude de Deus são os espíritos, porque esses são os seus filhos, e não os homens. Os filhos de Deus são os espíritos, não são os homens. E os corpos são simples vestes com as quais se apresentam no mundo. Um general está muito mais preocupado com os seus soldados do que com seus uniformes. Mostrando que para nós a leitura que a espiritualidade tem do que seja a vida, não é a vida terrena, é a vida plena, a vida imortal, e que as circunstâncias da encarnação, elas são decorrentes das naturais contingências que a gente vai ter que passar. Mas a verdadeira felicidade não é a felicidade que o mundo pode ter. A felicidade verdadeira é a felicidade do espírito, não a do corpo. Em uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24, chamada A Desgraça Real, assinada por Delfino de Gerardin, ela diz que muitas vezes o que a gente pensa que é felicidade é a nossa infelicidade. A fama, a riqueza, o poder, o riso fácil, isso ao contrário do que se imagina, olhando pela ótica espiritual, não é a felicidade, é a infelicidade. E que a felicidade verdadeira espiritual reside nos desafios que a vida tem, nas renúncias, nos nossos silêncios emocionais, nas dificuldades imensas que muitas vezes a vida nos convida a viver. Então as leis morais são, na verdade, o grande arcabouço de informações nas quais nós devemos nos apoiar para direcionar a bússola das nossas vidas. Como se as leis morais fossem o grande roteiro que a gente tem para viver. O grande roteiro. E o que é que vai acontecer se nós nos afastarmos desse roteiro? Nós iremos naturalmente experimentar a infelicidade, ainda que tenhamos todos os bens da terra, ainda que tenhamos todas as vantagens que o mundo material possa nos oferecer. Se vivenciarmos as nossas existências longe da lei de Deus, poderemos até ser alegres na vida física, mas não seremos felizes do ponto de vista real. A questão se torna tão grave que Allan Kardec, então, decide analisar as leis morais, desdobrando esse conteúdo em 10 flancos diferentes, as chamadas 10 faces distintas dessa mesma lei moral. Porque nós, hoje, estamos vivendo exatamente dentro de uma sociedade profundamente infeliz. O que aconteceu conosco? Nós nos afastamos da lei de Deus. Nós fizemos um movimento de recuo. Nós estamos distantes do interesse real, do entendimento da vida pelo lado espiritual.
E isso tem produzido uma imensidão de dores na nossa sociedade presente. Há uma mensagem no livro Obras Póstumas. É o capítulo 31 da segunda parte da obra. A mensagem se intitula Regeneração da Humanidade. Foi recebida no dia 26 de abril de 1866. E essa mensagem, uma mensagem longa, traz o desenho da transição planetária. São 29 parágrafos. O 20º parágrafo dela diz que durante a transição planetária nós iremos experimentar 4 fenômenos psíquicos. Primeiro, a loucura alcançaria níveis nunca antes vistos. Estamos vendo isso acontecer. Estamos hoje num nível de adoecimento mental muito grande. Uma grande quantidade de nós usa medicação porque não está conseguindo dar conta das suas dores. A gente pensa que está bem porque está medicado. Para saber se a gente está bem, nós teríamos que suspender toda a medicação tarja preta por 1 ano. E vamos ver como é que a sociedade se comporta. Aí você vai saber o quão doente nós estamos. Do jeito que está todo mundo muito tranquilo, porque está muitos de nós com medicação. Então, a primeira coisa colocada nesse parágrafo é que a doença mental alcançaria níveis nunca antes vistos. E a gente está vendo isso. A imensidão de pessoas. Da pandemia para cá, o adoecimento mental aumentou 25%. Consultório de psiquiatra, psicólogo está lotado, viu, Helena? Está lotado. Então, nós estamos com uma dificuldade imensa de dar atendimento ao exército de sofredores que a nossa humanidade tem. Mas esse é só o primeiro. É o segundo. Diz: em função do aumento do adoecimento mental, o número de suicídios atingirá taxas nunca antes vistas. Está acontecendo também. As taxas de suicídio têm crescido imensamente. Por uma série de fatores, mas eles estão fundamentalmente calçados dentro de uma ideia, que é a ideia do chamado ateísmo. A crença de que não existe nada, não somos nada além do corpo. Então as pessoas começam a dizer assim: olha, eu estou ficando velho, eu não quero dar trabalho para ninguém, então eu vou me matar. Hoje, em algumas nações da Europa, nós já temos o chamado suicídio assistido. A pessoa vai lá, Canadá também já tem. A pessoa vai lá, se inscreve, sabe o que é? Me suicidar para o dia tal. Marca aí, vê se tem vaga na agenda. Tem uma vaga aqui, então pronto, marque aí. Aí naquela data a pessoa vai para o hospital, ela se interna, os familiares vão, eles conversam, eles se despedem, o cara aperta um botão, a substância que vai provocar a morte desce e ele desencarna. Suicídio assistido. Agora, este ano, eles já estão pensando em ampliar. Em algumas nações já está acontecendo desde março. Ampliar esse tipo de procedimento para depressivo. Já pensou? O cara está depressivo, aí ele vai no hospital e agenda o suicídio dele. Vai ser muito complicado. Mas, independente disso, as taxas de suicídio têm crescido muito no mundo inteiro, exatamente pelo avanço do ateísmo, a negação de tudo aquilo que seja espiritual. Então, o primeiro fator, o crescimento da doença mental. O segundo, o aumento do suicídio. O terceiro diz: o suicídio crescerá de tal maneira que até as crianças se suicidarão. Este fenômeno não existia até o século passado, mas no século XXI já está sendo relevante o número de crianças que têm se suicidado. No Brasil também. Mostrando que a nossa proposta do que significa a vida está muito fraca diante dos desafios que as pessoas estão vivendo.
E o quarto sinal oferecido nessa mesma mensagem é que, no período da transição planetária, haverá tanto adoecimento mental, tanta dor, tanto sofrimento no campo emocional, que muitas criaturas, antes mesmo de haverem encontrado a morte, estarão riscadas do número dos vivos. Isso foi dito em 1866. Pessoas que antes mesmo de terem encontrado a morte, já estão riscadas do número dos vivos. O que seria isso? Seriam pessoas como se fossem zumbis, né? Zumbis. Mas não é o Walking Dead, Ohana. Não é o Walking Dead. É pessoas que, na verdade, vivem a nossa vida completamente alienados da realidade. Completamente. Seja pela drogadição. Se você visita uma Cracolândia, por exemplo, você vê um nível de adoecimento terrível das pessoas. Elas não sabem mais nem se elas existem. Você tem pessoas em processo de viciação que estão do mesmo jeito. Não só na droga, mas outras formas de viciação que a pessoa está fixada no objeto do que ela busca. Pessoas que jogam o dia inteirinho no celular. Eu vi o caso de um rapaz na Coreia que ele jogava 16 horas por dia. Ele comia jogando. O quarto era cheio de embalagem de comida que a gente compra e rasga e come. Aquelas que compra pronta. Não posso dar o nome porque posso fazer propaganda, mas vocês sabem o que é. Rasga assim, come aquele trem e joga fora a embalagem. Pois é. Quarto cheio daquilo. E passava 16 horas jogando e um colírio do lado, que é para pingar no olho, porque o olho secava de tanto ficar fixado na tela. Então ele vivia exatamente só para jogar. Então existem muitos vícios que estão sendo produzidos na nossa sociedade atual. E então a gente percebe um processo de adoecimento muito grave no período atual, exatamente pelo avanço que as ideias do materialismo vêm produzindo na nossa sociedade. E nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai abrir em 10 leis. A primeira das leis que ele trata é a lei de adoração. É a lei que fala da necessidade da conexão do homem com o divino, de como a gente deve orar, de como deve buscar a Deus, que está dentro das leis morais. É uma face. Ela não é uma lei separada. É como se fosse um cubo de 10 lados. Então eu pego esse cubo que é a lei moral e olho um lado, uma face desse cubo. Lei de adoração é um aspecto da lei moral. E ali ele vai falar sobre essa relação do homem com o Criador. Seria maravilhoso se nós tivéssemos ouvido isso e vivenciado as propostas que estão contidas na lei de adoração. Não fizemos. Nós nos afastamos. Nós nos distanciamos de tudo isso. E aí certamente vocês vão dizer assim: isso não é verdade, está mentindo. Porque os templos estão cheios de gente, como é que a gente se afastou de Deus? Eu passo assim em certas igrejas, está lotado de gente, como é que está? O homem está distante de Deus? Se está todo mundo dentro das igrejas. É verdade. Verdade. A grande pergunta é o que é que eles estão buscando lá? Os bens do céu e os bens da terra. Nós só podemos dizer que a nossa busca de Deus é espiritualizada se nós estamos atrás dos bens celestes. Mas se eu participo de qualquer tipo de manifestação religiosa, onde eu quero que Deus me entregue os bens materiais, é na verdade uma materialização da fé. Ao invés da gente espiritualizar a matéria, a gente está materializando o espírito, porque nós estamos querendo que Deus nos entregue as coisas do mundo material. Então, entre esses que estão buscando a Deus, ele tem que separar
deste grupo aqueles que estão atrás dos bens terrenos e nos fixar naqueles que verdadeiramente ouvem a mensagem do Cristo que diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ou o Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Ou o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Ou o momento do lava-pés, em que ele se coloca como o último, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor dentre todos. Então, de repente, a nossa forma de lidar com a nossa relação com Deus está muito ruim. E nós estamos tentando caminhar sozinhos, Neide. A gente está querendo andar sozinho. Eu vou dar conta, eu consigo. A nossa fé está desse tamanhinho, se é que ela não acabou. Então, uma humanidade sem fé, ela fica muito temerosa. Por que a gente está tão doente? Porque a nossa fé se fragilizou. Eu tenho medo do amanhã, tenho medo de sair de casa, eu tenho medo, porque eu acho que eu estou desprotegido, que ninguém me cuida, que ninguém me quer, que ninguém me trata. Então eu sou uma alma perdida, coitadinho de mim. Então, se eu entro nesse cenário, eu começo a construir dentro de mim a sensação de que, na verdade, eu sou um grande desgraçado na vida, que eu sou um abandonado, que eu sou um infeliz, que ninguém me ama, que eu sou alguém marcado para a infelicidade. E a gente às vezes nem percebe, que diz assim: deu errado, só podia ser, comigo só acontece assim. Quer dizer, eu já absorvi para mim que a minha vida é uma vida de insucessos. Eu não considero que eu possa ter, sim, a possibilidade de ter paz interior. Não estou me referindo aos bens da terra, mas referindo à paz interior, que a gente consiga: minha vida é assim mesmo, ninguém gosta de mim, quem diz que gosta mente. Então a gente entra num círculo vicioso muito triste, que produz um dos maiores transtornos da atualidade, o segundo maior transtorno da atualidade: depressão. O que é a depressão? A depressão é a sensação da falência, porque eu sou sozinho mesmo, ninguém gosta de mim, a minha vida não tem mais solução, eu não tenho a quem recorrer, a minha compreensão da minha relação com o Criador é muito frágil. Então eu me sinto um infeliz, um desgraçado, e aí eu desenvolvo esse sentimento de abandono interior, que vai resultar em nós numa dor muito profunda, na qual a gente muitas vezes começa até a desenvolver ideação suicida. Ocorre uma série de desencantos, tristezas na nossa existência, e a gente então envereda pelo caminho da depressão, que pode até culminar num suicídio, num adoecimento mental muito grave. Se alguém tem alguém nessa condição, precisa de acompanhamento psicológico e também psiquiátrico. Por quê? Porque a pessoa não dá conta sozinha. Existem 3 níveis de depressão: a fraca, leve, que às vezes a gente dá conta sozinho. Dá conta. A gente vai levando devagarinho, conversa com um, conversa com o outro, leva. Podia procurar um psicólogo? Podia, não é assim tão necessário, mas é bom, mas não é necessário. Aí tem a moderada. A moderada é quando a vida profissional já começa a ficar atrapalhada. Tem dia que eu falto, tem dia que eu chego cedo, tem dia que eu não vou trabalhar, tem dia que eu consigo limpar a casa, tem dia que eu não consigo, tem dia que eu cozinho, tem dia que eu não consigo. A minha vida é muito assim. Tem dia que dá, mas tem dia que não dá. Tem dia que eu vou trabalhar, chego, gente, eu não dou conta hoje, não vou para casa, estou dando conta. Depressão moderada. Nessa hora, aí precisa de psicólogo. Sozinho não dá mais conta, não. E talvez precisa de psiquiatra. A diferença dos dois é que um usa o medicamento, entra pela boca, o outro entra pelo ouvido. Psicólogo, o medicamento entra pelo ouvido. Porque ela vai falar, né? Não é para pingar
O medicamento entra pelo ouvido e o psiquiatra vai dar uma medicação para ajustar o equilíbrio emocional. Então nós temos essa situação da depressão moderada que vai exigir um acompanhamento de um terapeuta e muito provavelmente um psiquiatra. Provável. Talvez não, mas seria bom que sim. E tem a profunda, que o pessoal, não sei porque, todo mundo que deprime, as pessoas dizem, fulano está em depressão profunda, coitado. Não está em depressão profunda, está só deprimido, não está profundo. O profundo não sai do quarto, William. Ele não sai do quarto. Ele coloca até pano, algodão, para que não entre luz. Ele gosta de ficar na total escuridão. Não toma mais banho, não escova mais os dentes, não troca de roupa. Se você tem alguém depressivo em casa, acompanhe a roupa dele. Se você chegar, sair de casa de manhã, voltar e estar com a mesma roupinha, desconfie que ele está piorando, ele está em crise, está surtado. Ele fica no quarto, ele não sai. Quando sai é muito pouco, volta e quer que todo mundo vá para dentro do quarto dele. Essa é a depressão profunda. Neste caso, obrigatoriamente psicólogo, obrigatoriamente psiquiatra. Porque esse cara em depressão profunda, ele pode desenvolver uma ideação suicida. Tá bom? Então tem que tomar cuidado. Mas essa é só a primeira lei. Tem mais 9. Vocês aproveitem, liguem para casa e digam que vocês vão dormir no centro hoje. Que eu só falei da primeira. A segunda das leis que se desdobram da lei moral é a lei do trabalho. A lei linda. Que fala que toda ocupação útil é trabalho, que a gente tem que trabalhar, que tudo na vida trabalha. Então, nos convoca para um processo de vivência do trabalho, não como trabalho profissional, mas tudo que é útil é trabalho, tudo que eu faço que é útil é trabalho. Cuidar de menino, cuidar da minha mãe idosa, é trabalho, e muito trabalho. Então, tudo é trabalho. E se eu me afasto da ocupação útil, eu adoeço. Questão 943 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: por que muitas vezes as pessoas sentem desgosto na vida, desgosto de viver? Por que elas têm desgosto? Ele dá 3 razões. A primeira das razões é a ociosidade. Por que a ociosidade? Porque dá um enfado, você acorda de manhã, aí você não tem nada para fazer, aí você anda para cá, aí você anda para lá, aí você anda para ali. Não tem nada para fazer. Então, ocupação útil é trabalho. Isso é maravilhoso. Isso constrói a nossa vida. E se você não tem ocupação útil, você não tem uma ocupação, mas estou aposentado, cara, vai fazer alguma coisa, vai para o centro espírita, vai ajudar a fazer farmel, a trabalhar as pessoas com cesta básica. Se você não tem isso, você tem um adoecimento mental que decorre da falta de ocupação útil, chamada baixa autoestima, em que a pessoa, a baixa autoestima é a mãe da depressão. Mas aí a pessoa diz: não faço nada, você nem para que eu vivo, então faz algo. Quando eu era menino pequeno, eu achava que o trabalho assistencial da casa espírita, ele era para atender o assistido mesmo, né? A pessoa ia lá pedir um prato de sopa, aí dava um prato de sopa para ele. O outro vinha pedir uma cesta básica, dava uma cesta básica para ele. E eu achava ridículo, eu achava piegas quando as pessoas diziam: o grande beneficiado sou eu. Eu digo: mas que conversa? O grande beneficiado é o outro, você não precisa. Você veio no seu carro, você trouxe até a cesta básica para doar, e vem com essa conversa mole de que é o grande beneficiado. Não é. O beneficiado é o cara que estava com fome, que tomou a sopa. O grande beneficiado é o cara que não tinha o que comer e você deu uma cesta básica para ele. A mãe que ganhou o enxoval do bebezinho, ele devia beneficiado. Eu achava isso assim, tão piegas. Eu precisei envelhecer. Chegar hoje assim, já há quase 100 anos, para entender que não é, que é verdade. E eu explico. Quando você faz o bem, ocorre uma descarga de uma substância dentro de nós, chamada ocitocina.
A ocitocina, o hormônio do amor, é um neurotransmissor fundamental para arrancar a pessoa da depressão. Então, se você não faz nada por ninguém, e diz, vai ficar pior, vai adoecer mais ainda. Como que eu vou sair de um processo depressivo se eu não me movimento emocionalmente? Então, eu preciso fazer algo. Quando eu entro num trabalho assistencial para dividir o meu tempo com alguém, cortando cebola, cortando cenoura, fazendo cesta básica, arrumando, bordando biquinho de coisa, fazendo ponto cruz, vagonite. Cara, isso é maravilhoso. Mesmo que a pessoa diga, viu, antipática, nem veio trabalhar hoje. Mesmo que esteja assim, é melhor do que não fazer. É melhor do que não fazer. Porque é fazendo que os nossos corações se emocionam. E não tem jeito. A descarga de ocitocina, que é uma substância essencial para a nossa saúde mental, só acontece quando eu faço bem. Observem como as pessoas, quando fazem o bem, elas ficam felizes. Prestem atenção. Às vezes uma coisa besta que a pessoa faz dá um prazer. Por quê? Porque isso nos reconecta com a vida. A gente precisa disso para poder ser feliz. Então, a lei do trabalho, ela tem também os seus desdobramentos na necessidade da nossa recomposição emocional. E tem uma terceira lei, a lei de reprodução. A lei de reprodução, evidentemente, vai falar sobre reprodução, sobre por que a reprodução existe, por que Deus estabeleceu que seja assim. Vai falar sobre o melhoramento genético das plantas e dos animais. E vai falar também sobre os aspectos relativos à eleição de alguém para dividir conosco a vida. Ninguém é obrigado a casar. Ninguém é obrigado a casar. Não, na doutrina espírita, a pessoa não, minha filha, olha, você já está com 16 anos, não casou ainda. E a pessoa fica desesperada porque ela vai ficar no caritó, porque ela não encontrou ninguém. Não, às vezes nós temos uma programação para não casar. Isso existe. A pessoa tem uma programação em que o casamento não faz parte nesta existência. Mas uma boa parte de nós tem a programação para casar. Agora, independente de ter ou de não ter, para casar, não casar, tanto faz. Há uma regra fundamental, que é nós procurarmos a lealdade nas nossas relações. É nós fugirmos da promiscuidade. Você quer ter uma vida com alguém? Tenha, mas seja leal. Eleja uma pessoa e conviva com ela. Não seja promíscuo. Só que o que acontece? Durante toda a história da humanidade, a religião foi um elemento extremamente disciplinador, às vezes até castrador, inibidor, vigiador das pessoas em termos de sexualidade. Até pesou demais isso durante um tempo. Então as pessoas têm horror à religião, porque dizem que a religião ela poda a pessoa nas suas expressões de sexualidade. E por isso que o ateísmo tem tanta força, porque não existindo Deus, não tem regra. Então é importante que a gente divulgue que não tem Deus para que não tenha regra. E aí eu faça o que eu quiser. Mas a doutrina espírita, nos olhando nesse particular, e aí nós temos uma obra de Emmanuel maravilhosa, Vida e Sexo, em que ela trabalha de maneira muito efetiva, no capítulo 6, no capítulo 24, falando sobre compromisso afetivo, carga erótica, capítulo 5, sobre energia afetiva, a necessidade de nós sabermos trabalhar as nossas energias, para a gente não se tornar uma pessoa promíscua. Quer ter alguém? Tem, meu filho, tem, minha filha. Mas elege uma pessoa que seja leal a você. Porque se a gente enveredar pelo caminho da promiscuidade, o que mais dá é perturbação. Do mesmo jeito que a perturbação nasce na depressão, do mesmo jeito que a perturbação e o adoecimento mental nasce na baixa autoestima, lá da lei do trabalho, na lei de reprodução a promiscuidade é fonte de muita perturbação. Porque as pessoas no caminho da promiscuidade vêm muitas vezes
ideação suicida, a pessoa se sente usada, outros vícios se juntam, a drogadição se acumula junto com a promiscuidade. Então, a gente precisa estar atento. Eu não estou dizendo para que ninguém tenha ninguém, não quer ter, tenha, é saudável, mas cuidado para não ser promíscuo, porque a promiscuidade, sim, ela gera muitos conflitos. Além de você lesar o outro, machucar as pessoas que às vezes estão ligadas a você de uma maneira muito mais leal e você não está sendo leal, isso gera compromisso espiritual, você também individualmente fica uma pessoa sequelada por conta dessa conduta, e amanhã o adoecimento mental costuma bater a porta quando as culpas, os remorsos acompanham as nossas vidas e a gente vê, perdi a chance de uma pessoa que me amava muito, porque não soube cuidar dela como deveria ter cuidado. Lei número 4. Além da lei de reprodução, tem a lei de conservação. A lei de conservação é a lei que fala sobre a necessidade dos bens da terra, da gente ter ou não ter, de possuir, de não possuir. E aí ela fala que o que produz a felicidade da criatura humana é a posse do necessário. A posse do necessário. Você ter o que você precisa para viver, não ter demais, porque às vezes ter demais até nos atrapalha. Tem uns que dizem que o mundo se divide em 2 grupos, né? Os que não dormem e os que dormem, como é que é? Os que não dormem porque têm fome e os que não dormem com medo dos que têm fome. Então ninguém dorme, todo mundo assustado um com os outros. Então a gente precisa realmente analisar isso para ter apenas a posse do necessário. Porque ter demais é problema. Questão 922 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta as condições para a felicidade na Terra, uma das 3 condições de felicidade é a posse do necessário. Está lá, a posse necessária. E da questão 943, que eu estava falando que são 3 coisas para o desgosto da vida, o primeiro é a ociosidade. E o segundo é a saciedade. Eu estou tão satisfeito que eu não vou procurar por nada. Então, estar saciado é muito ruim, porque eu tenho tudo que eu preciso. Eu deveria ter a posse do necessário para eu ir atrás. Se eu tiver tudo, ai de mim, se tiver tudo. Se tiver tudo, a vida não tem desafios. Então, tenho que ter a posse do necessário para ir atrás do que eu preciso mais. Então, na lei de conservação é dito para nós exatamente isso. Procurar a posse do necessário. Mas se eu enlouquecer e quiser ter a posse do mundo, tomar para mim tudo que o mundo tem, eu adoeço emocionalmente. E tem um monte de gente perturbada emocionalmente por conta desse desespero de ter tudo que o mundo tem. Então hoje, como a gente está vivendo uma sociedade muito materialista, não tem vida após a morte, na visão dessa leitura. Então tudo tem que ser aqui. Então eu tenho que ser feliz aonde? Eu tenho que ser feliz aqui, não tem nada lá. Então eu tenho que ter o corpo mais bonito, o marido mais bonito, o carro mais bonito, a casa mais bonita. Tudo tem que ser um perfeito, porque a vida já está se acabando. Então é um desespero para ter tudo no mundo que a pessoa nem dorme. Desesperada para ter tudo, como se para que eu fosse feliz, eu precisasse ter tudo. Eu precisasse ter tudo. E isso vai gerar o maior problema da atualidade. O segundo maior é a depressão. O primeiro maior, ansiedade. Então a ansiedade, que era o segundo, hoje já passou, tá? Antigamente a depressão era o pior e a ansiedade estava embaixo. Mas a gente ficou tão complicadinho que a ansiedade passou a depressão. Hoje, a quantidade de gente ansiosa é muito grande. E essa ansiedade decorre do quê? Eu tenho que ter tudo. Imagine se eu não vou ter tudo. Então as pessoas ficam olhando no Instagram dos outros. Olha, está viajando, sou eu que não viajo. Olha, fulano postou foto do Facebook. Olha, a família dele, todo mundo rindo, a minha ninguém ri. Mas todo mundo que vai bater foto para o Facebook, parece bonitinho, mas não é. Sabe? Fica aparecendo aquelas fotos de propaganda de margarina, que fica todo mundo rindo. Não é verdade. A gente tem dramas familiares e precisa reconhecer que tem.
E não, a gente fica forçando para querer parecer a que a gente não é. E quando o sujeito não consegue viajar, não consegue ir para lugar nenhum, ele pega o celular e vai na frente da van, bate uma foto só para mostrar que ele andou fazendo uma viagem internacional. Então, isso são problemas que muitas vezes a gente tem, que decorrem da nossa dificuldade de viver as chamadas leis morais. Então, além da lei de reprodução, além da lei de conservação, existe uma outra lei também, que é a lei de destruição, Aline. A lei de destruição é a lei que nos diz que a vida terrena não é tudo, que as nossas histórias são imortais, que a destruição é apenas aparente, que a continuidade da vida é o grande segredo do universo, que a morte não tem poder sobre o amor, e que os nossos vínculos espirituais com aqueles a quem amamos transcendem os séculos, as eras. E todos nós que passamos pela história do luto familiar, vivemos, segundo Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, a mensagem intitulada Antes que Partiram, vivemos a maior de todas as dores da terra. O próprio Emmanuel, que é um espírito que sabe que a morte não existe, que sabe que a gente se encontra do lado de lá, que conhece todas as coisas que a gente está falando, diz: a maior dor na terra é o luto dentro de casa. Que você tenta juntar os cacos da sua vida quando isso acontece. Quando nós não temos o conhecimento espírita, ai de nós. O quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido. E na nossa sociedade atual, que atravessou recentemente, Tânia, uma pandemia, que a gente conversava hoje de tarde, nossa sociedade viveu momentos muito dolorosos porque ela não sabe se despedir dos seus. Ela não entende a morte. Então é um sofrimento profundo que a humanidade atravessa. Exatamente por quê? Porque tem a lei de Deus. E o homem se afastou da lei de Deus. Aí, ao se afastar da lei de Deus, sofre, porque o homem só é infeliz quando dela se afasta. Nós nos afastamos e experimentamos o processo de sofrimento em decorrência dessas nossas dores profundas. Então a gente desenvolve um apego danado, desenvolve uma angústia muito grande por conta da partida dos nossos entes queridos. E quando a gente não sabe trabalhar isso, a gente entende que muitos de nós temos realmente dificuldades para lidar com a perda dentro do lar. Não é todo mundo que consegue trabalhar isso de maneira fácil. Eu e Sâmia perdemos um também. E com todo o conhecimento espírita que a gente tinha, demorou anos para que Sâmia principalmente cicatrizasse a ferida. Então é assim mesmo, que éramos espíritas, mas é uma dificuldade muito grande. Mas quando a gente não tem esse conhecimento, nós podemos cair num sentimento que é muito comum na atualidade, chamado vazio existencial, que é: qual é o sentido da vida? Por que eu existo? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu não sei por que eu vivo. E esse processo de vazio existencial é um dos maiores dramas da nossa juventude de hoje. Por que tem tanto suicídio nas crianças? Por que está aumentando a taxa de suicídio entre jovens e entre idosos também? Porque eles não sabem para que vivem, não entendem o propósito da vida. E quando acontece a história de haver a retirada de um membro da família que era meu arrimo emocional, a pessoa não consegue se reorganizar. Ela não consegue. Ela tem muita dificuldade. Tem uma amiga que perdeu um filho num acidente de carro. O filho mais velho tinha 3 filhos, o mais velho tinha 13 anos. Acidente. Pegou uma carona com um vizinho e aconteceu um acidente, desencarnou, dentro da cidade. Ela ficou num estado de prostração muito grande. Não conseguia arrumar os filhos para a escola, não conseguia cozinhar, não conseguia fazer mais nada. Ela ficou um farrapo, mano. E um dia, um dos filhos, o mais novo, terceiro, vendo a mãe naquele estado de prostração, ele perguntou para a mãe, ele devia ter na época uns 9 anos, ele perguntou para ela:
mãe, por que você está tão triste? Aí ela respondeu: porque o fulano morreu. E ele perguntou para a mãe: era só ele que era seu filho, é? Ela disse: eu saí do meu estado de prostração com essa pergunta do meu filho, e eu nunca mais voltei para o estado de apatia. E quando ele me provocou isso, o meu sentimento maternal parece que voltou inteiro para a minha alma, e eu me levantei: não, vocês também são, e eu vou preparar a comida, e eu vou levar vocês à escola. E aquilo foi o grande... Uma frase pode fazer a virada de chave. Ela depois esteve em Uberaba, recebeu cartas do filho, tornaram-se espíritas em função disso. A carta trazia detalhes que ninguém poderia saber, porque eles eram de Porto Velho, não tinha como saber. E o mais impressionante foi a assinatura do final da carta. Eles inclusive imprimem frequentemente um documentozinho onde mostra a carta e tudo, e colocam a carteira de identidade do filho e a assinatura que veio na carta. É exatamente igual a assinatura do garoto, aquela letra de menino, o nome dele, do lado da carteira. Então nós podemos cair no vazio existencial se isso acontecer. Nós temos também a lei do progresso, a lei que nos indica que a humanidade vai melhorar, que nós iremos para o progresso, mas sem Deus. Ninguém me aponte, pelo amor de Deus, uma pessoa que não acredite em Deus e que acha que o mundo vai ficar melhor. Não vou dizer que é todos, claro, tem exceções, mas a quase totalidade deles vai dizer: o mundo vai ficar pior. A visão dos materialistas é claramente pessimista. É lógico, não tem ninguém no comando. Então eles desenvolvem um sentimento de exaustão com a vida, de desinteresse pelas coisas. E segundo Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, capítulo 4 desse livro, ela trata do exibicionismo, que é a tentativa de gritar ao mundo que ninguém me vê. Eu tenho ódio de vocês, então eu me mutilo, eu me visto de maneira bizarra, eu afronto a sociedade, eu gosto de escandalizar, eu gosto de agredir. A minha maneira de viver é uma maneira de viver que agride. Alguém aqui já assistiu algum vídeo, um filme do Mad Max? Já viram o Mad Max? Verifique se tem alguém lá que se veste como a gente se veste. Não tem, né? Todo mundo tem uma forma bizarra de se vestir. É fruto desse processo de desamor com a sociedade que produz o exotismo. Então, o exotismo, o exibicionismo, ele é uma decorrência do eu não suporto a sociedade em que eu vivo. Aí temos uma sétima lei, a lei de sociedade. A lei de sociedade vai falar de muitas coisas, inclusive de família. E vai nos falar sobre família, do afrouxamento dos laços que vem acontecendo nos últimos tempos. A proposta do ateísmo é o afrouxamento dos laços, o enfraquecimento das relações familiares. Tudo porque a gente não se sente mais vinculado a uma necessidade espiritual de manter um compromisso com aqueles que nós temos a relação de manter um lar. E, consequentemente, em função dessa desconstrução, do afrouxamento dos nossos laços, a nossa sociedade vive um processo enorme de degradação das nossas emoções, em que a gente vai vivendo a chamada indiferença. E já dizia aquele filósofo goiano, Zezé de Camargo, é essa sua indiferença que me mata, que me mata e que me mata. E realmente o grande problema hoje é a indiferença. As pessoas sabem, se deu certo, deu, se não deu, não deu. Ah, falou, se não falou, também não falo. Não estou nem aí para ninguém. Eu cuido da minha vida, cada um carrega sua cruz. Então essa relação de indiferença, na relação com os filhos, com o casal, com mãe, com pai, ou até com sogra, né? Tem gente até que teve indiferença com sogra. Isso tudo é decorrente desse processo de afrouxamento dos nossos laços, em que a gente vive essas histórias. Aí temos as últimas 3 leis, 8ª, 9ª e a 10ª.
Para quem não consegue guardar as últimas 3, Rogério, são os ideais da Revolução Francesa. Quais são? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então é a lei de liberdade, a lei de igualdade, a lei de justiça, amor e caridade. A lei de liberdade vai falar que todo mundo é livre, que todos somos livres, e vai atravessar um problema gravíssimo. Falei que vocês não iam dormir em casa hoje. Um problema gravíssimo que a gente tem na nossa sociedade hoje, que é o narcisismo, em que as pessoas não dão liberdade às outras. Você tem parceiro narcisista, você não pode sair, você não pode usar essa roupa, você não pode falar com ninguém, você não pode visitar sua família, você não pode ver seu pai, você não pode ver sua mãe. Então você tem marido narcisista, você tem esposa narcisista, que vigia o cara, revira o bolso, procura no celular, manda mensagem com outro número para ver se o sujeito responde, para saber se ele é fiel ou não. Então é uma série de estratégias para tentar viver uma vida de vigilância. E ainda existem as mães e os pais narcisistas. Uma mãe narcisista é um trem de doido, gente. Ela costumeiramente tem um filho dourado para quem ela faz tudo, e ela tem um filho escravo que ela massacra. Geralmente o filho escravo é uma mulher, que ela diz: você é ridícula, você é horrorosa, nunca vai casar, que o dia que você aparecer com o namorado aqui, eu vou dizer quem é você para ele. Então ela destrói a autoestima, ela esmaga a pessoa, ela arrebenta com a vida dela e obriga você: não vai casar, você vai ficar só o que faltava, vai ficar velha e você casada, vai ficar comigo até o final, não vai casar. E a pessoa se submete. Às vezes é um parceiro narcisista que ele esmaga a pessoa, sufoca. Quem quiser saber o que é uma relação narcisista, pegue o livro de Ana Teresa Camasmi, Caminha que a Vida Te Encontra, capítulo 6, As Dores Ocultas. Ela dá 10 dores ocultas que acontecem nos relacionamentos. Várias formas de agressão que não tem toque, mas acaba com a pessoa. Então vai humilhando, vai esmagando, vai ridicularizando, fazendo um comentário irônico. Nossa, hoje vai chover. Se a comida tem veneno, você me ofereceu comida, tem veneno? Então essas coisas que vão esmagando a relação. E aí quando o parceiro, quando ele perde a sua vítima, que a pessoa consegue força e se liberta do relacionamento, o que o narcisista faz? Ele muda. Amor da minha vida, eu não vivo sem você, você é a razão da minha vida, eu nunca mais levantarei a voz para você, você é tudo para mim. E ele então faz uma proposta de mudança tão profunda que ela acredita, e ela volta. Quando ela volta, ele: tchau, agora você não sai mais. Isso é tão comum. Os psicólogos que estudam essa questão do comportamento narcisista são muito importantes na nossa sociedade pela possibilidade de quebrar as algemas de relacionamentos tão infelizes. O adoecimento mental hoje está, meu Deus, saindo pelo ladrão. Saindo pelo ladrão. Ninguém dá conta da quantidade de adoecimento que a gente tem. Uma imensidão de dores que não há como trabalhar. Precisamos de psicólogos no mundo, e vai acontecer, por conta dessa lei de liberdade, um adoecimento nosso, que é a podar da liberdade com o narcisismo. A penúltima das leis, lei de igualdade, vai dizer que todo mundo é igual e que a gente tem que respeitar as pessoas. Mas a nossa sociedade materialista esqueceu que tem que respeitar os outros. E nós estamos vivendo, Tânia, acredite em mim, o período mais intolerante da história da humanidade. As pessoas estão brigando, acreditem em mim, estão brigando contra política, acredita? Estão brigando, pais brigando com filho, reunião de Natal já é reunião de conciliação, porque eles não conseguem se falar. Grupo de família que acabou porque as pessoas brigaram tanto que não conseguem falar, não conseguem conversar. Como se
alguém pudesse verdadeiramente representar o absoluto das coisas, aí eu vou aproveitar e vou comentar. Que fica uma discussão, né? Se é o lado A ou se é o lado B que é o certo. Então eu vou dizer qual é o lado certo, que é para todo mundo sair daqui já sabendo qual é. Está no último parágrafo do Livro dos Espíritos. Já leram? Está lá. Lá está dito assim: jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Então, se tem alguém estimulando o mal, não é um bom espírito. Ok? Mas o que é o mal? Aí ele segue dizendo: jamais legitimaram o assassínio ou a violência. Todas as formas de assassínio em qualquer faixa de idade não são legitimadas pelos bons espíritos. Nem a pena de morte, nem a interrupção da gestação, nem a eutanásia, nem o suicídio assistido, nenhuma forma de interrupção da vida é legitimada. E nem a violência. A violência que pode ser com arma de fogo, pode ser com arma branca, pode ser com a fala, pode ser com teclado, pode ser com uma multidão de coisas diferentes. A violência, ela se expressa por vários canais. Não adianta pegar, não, tem que tirar a arma. Você tira a arma, mas o coração continua armado, o cara vai com uma machadinha e mata os outros. Ou o teclado não tem matado pessoas, não tem levado pessoas ao suicídio, quando as pessoas fazem o cancelamento na rede social, que mata as pessoas, que não suportam a quantidade de haters e acaba se suicidando. Então o teclado também mata. Então, dizem os espíritos, jamais os bons espíritos foram instigadores do mal, jamais legitimaram o assassínio ou a violência. E agora, mais importante, jamais estimularam o ódio entre os partidos. Tem alguém estimulando o ódio entre partidos? Não é bom espírito. Se você está sendo chamado a odiar alguém, não pode ser bom. Então, vou dizer qual é o lado certo. O lado certo é o lado que não odeia. Se você estiver do lado A, mas não odeia o lado B, parabéns para você, você está do lado certo. Se você estiver do lado outro e não odeia o lado de cá, também está certo. Agora, não interessa o lado que você estiver. Se você odeia, você está errado. É simples. Então não existe, a doutrina espírita, ela não é nem esquerda, ela não é direita, porque ela é de cima. E, portanto, não se aconselha com partidos políticos para as suas decisões, em termos das suas propostas, que já estão consignadas na obra básica muito antes desses partidos aparecerem. Então a lei de igualdade, ela fala do respeito e fala da gente lutar contra a intolerância, porque o adoecimento mental que a gente tem nos dias atuais em função desses processos que a nossa sociedade possui é o extremismo. O extremismo é a consequência do adoecimento mental, porque não é possível que uma pessoa saudável deseje a morte de alguém que pensa diferente dela. Isso demonstra uma infantilidade espiritual. A maturidade espiritual não é a gente se abraçar com o mal e dizer, é isso mesmo, vamos lá. Não, mas é você conviver com o outro que é complicado, sem que você deseje a morte dele, é conviver e simplesmente compartilhar, viver junto. Nós não somos imortais? Então pronto. Ainda que aconteça o que aconteça, ninguém vai nos destruir. É não ter medo das coisas e viver o bem na medida das nossas forças. E a última lei, nosso tempo já acabou, e faz tempo, a última lei é a lei de justiça, amor e caridade. A lei que representa todo o sentimento da fraternidade, do ideal da Revolução Francesa. Nós estamos tão doentes, gente. Nós estamos tão exclusivistas, tão individualistas, tão focados nas nossas próprias dores, que a transição planetária está acontecendo e ninguém consegue perceber. E a transição, na verdade, ela não é planetária. A transição é da humanidade planetária. Porque o mundo não vai estar em transição. Quem está em transição é o homem. Porque o mundo é a mesma coisa, do mesmo jeito, a araucária vai continuar dando pinhão, o chuva vai continuar caindo para baixo, certo? Jandaia do Sul vai continuar pertinho de Apucarana.
o mundo não vai mudar. Quem vai mudar? A criatura humana que habita este planeta. E a transição planetária, William, ela não acontece de uma vez, é um por um. Neste salão aqui, nós já temos pessoas que já estão em transição, já atravessaram a transição, já estão em regeneração. E tem alguns de nós que ainda estamos na fase de provas e expiações. Como saber? Se nós estamos identificados com o Evangelho do Cristo, nós já estamos no período da regeneração. A minha mulher não é, mas eu já sou regeneração. Meu filho pode não ser, meu filho é. Esse aqui não é. Porque depende do nosso coração. É o coração da criatura humana que diz: esse já é regeneração, esse ainda não é. É um a um, palmo a palmo, coração a coração, que a humanidade vai se transformando. Quanto mais o Evangelho nos ilumina, mais saudáveis emocionalmente nós nos tornamos, mais libertos do adoecimento mental a gente se torna e mais cumpridor da lei moral a gente se apresenta. O que a doutrina espírita deseja de nós é que nós nos aproximemos da lei divina, a única capaz de nos oferecer a felicidade, pelo fato de que ela traz a mensagem do Cristo em todos os seus pontos. É viver Jesus para se aproximar dessa lei, libertar-nos dos transtornos e alcançarmos o período da regeneração da humanidade. Esse é o convite que a doutrina espírita deixa para todos nós. Muito obrigado.